fazer uma virada aí. Mas aí, gosta mesmo? Abertura do vídeo. Tanta graça, mas foi misericórdia receber. Olha! Esse é o poder da graça que chega até o mundo. Toma todo este lugar, Santo Espírito de Deus. Eu morro se eu não te Cuidarmos juntos, estamos na sua casa, para junto bendizermos o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma porção da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Salmos. O Salmo de número 40, disse assim o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E Ele também me tirou de um charco horrível e colocou os meus pés sobre uma rocha e endireitou meus pés. Pôs uma nova canção na minha boca, louvor ao nosso Deus, e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O texto de Davi, esse texto, ele nos dá informação que toda espera, ela tem que ter uma atitude nossa, e muitos de nós, é característico nós como humanos, não termos equilíbrio emocional nesse tempo da espera. É uma dificuldade, porque o tempo da espera vai nos qualificar e vai ver em nós, vai conferir em nós uma coisa chamada resiliência, que é o ato de, mediante as provações e as privações e o que nós estamos passando, a capacidade de se refazer diante dessas situações. Muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas as nossas emoções afloradas, e nos dias de hoje nós estamos vendo uma alta crise de ansiedade. A ansiedade, ela é um assassinato, ou seja, é um sequestro do hoje, que na realidade você não viveu para viver o inexistente, porque a ansiedade me faz eu querer viver algo que ainda nem aconteceu, porque eu simplesmente deixo de viver o agora, o presente, esqueço dele, e a ansiedade sequestra, ela simplesmente mata o meu hoje para viver aquilo que eu nem sei se vai acontecer. A espera vai trabalhar em mim que o presente é mais importante do que aquilo que às vezes estamos esperando para amanhã. Mas pastor, e o arrebatamento da igreja? A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja está escondido em Deus. Ele tem dia e tem hora, e nós sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, é o anseio da nossa esperança como igreja. Mas quando eu falo de futuro, eu falo da perspectiva humana, porque nós estamos esperando somente nessa vida. Paulo escreveu aos Romanos que se nós esperamos somente nessa vida, nós somos mais miseráveis dos homens. Ou seja, o que nós esperamos aqui é muito pouco aquilo que tem a se revelar a nós. A paciência vai nos tratar que esperar nele é melhor, e mesmo se nada acontecer, nós vamos exaltar e glorificar, porque Ele tem o poder de nos colocar de pé e tirar os nossos pés do charco de lodo, ou seja, daquilo que atrapalha o nosso caminhar, daquilo que nos prende, daquilo que nos embaraça, daquilo que simplesmente está fazendo com que a gente estagne. Mas nessa noite, o que tira a gente do charco, daquilo que te prende, daquilo que te oprime, Ele diz assim: tenha paciência, eu estou trabalhando no que é melhor. Tenha paciência, tenha equilíbrio, guarda na minha palavra, porque eu tenho o melhor para você. Nós temos que ter a perspectiva que Deus está trabalhando ao nosso respeito, e Ele diz: espere com paciência. Ele falou assim:
Não espere de uma maneira simplesmente aquele que não se importa. Tenha paciência. Paciência é um produto nosso que falta, é escassez nosso. É escassez, a gente não tem paciência. Tem 3 pessoas na fila do banco, a gente diz que a fila está grande. Tem 3 pessoas na nossa frente, a gente diz assim, vai demorar muito. O trânsito tem 3 carros na frente, diz assim que o trânsito vai demorar muito. Mas eu quero te dizer, aquele que olha para o céu, sabe que Deus trabalha no momento e na hora certa. Deus está trabalhando em você para algo maior. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está trabalhando ao teu respeito? E você veio aqui nessa noite para agradecer a Ele, para confundir as tuas emoções, porque as tuas emoções estão dizendo que para você parar, mas a paciência, ela vai te dar esperança, e a esperança, ela não traz confusão aos corações, ela vai trazer esclarecimento para mim, para a tua alma, para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na tua vida. Esperar não é fácil. Esperar não é fácil. Mamãe fica muito feliz quando está no início da gravidez. No meio da gravidez ela não vê a hora da criança saltar fora da barriga, porque é muito lindo no início. Quando nós falamos que estamos na espera, significa que coisas em nós no tempo da espera vão aflorar da nossa natureza, vão aflorar em nós. Mas eu quero te dizer que Deus está lhe moldando. Deus está trabalhando em você. Deus, Ele está simplesmente te estruturando para aquilo que Ele está fazendo ao teu respeito. Deus está te dando condições de maturidade para entender que no tempo que Ele vai abrir a porta e Ele vai fazer algo ao teu respeito, você vai dizer assim: bom foi ter esperado no Senhor, bom é ter aguardado em silêncio a salvação do Senhor. Quantos de nós já ouvimos Deus usar alguém e dizer assim: minha filha, não desista, meu filho, não desista, eu estou trabalhando, tenha um pouquinho de paciência, aguarda só mais um pouquinho. E aí quando a bênção chega, meu Deus, o que Deus fez é grande. Sabe por causa de quê? Porque o nosso Deus não erra no tempo e na hora. Ele está trabalhando na noite deste dia na tua casa, Ele está trabalhando na noite deste dia na vida do teu filho, no teu casamento, na tua casa, para glorificar o nome dEle. Espere nele, não saia do lugar da bênção. Outra coisa que eu vi, que no tempo da promessa estamos numa posição. Lembra quando Deus te fez a promessa? Você estava num lugar, você estava fazendo coisas, e Deus falou assim: continua. E quando chegar o tempo da promessa, Ele vai te procurar no lugar onde Ele te fez a promessa. E Ele quer encontrar você no lugar onde Ele te fez a promessa, com a mesma atitude, com a mesma alegria, trabalhando. Ele quer encontrar você no mesmo estado, mas muita gente não quer esperar o tempo da promessa. E quando Deus procura no lugar aonde Ele prometeu, já paramos, já desistimos, até saímos do lugar, da posição que Deus nos prometeu. Mas eu quero te dizer, se saiu da posição, volta para a posição da promessa, porque Deus vai encontrar contigo lá. Eu lembro que um dia meu pai falou assim: se você se perder, estava numa programação de rua, se você se perder no meio da programação, da multidão, está vendo aquele moço lá? Então, você vai ficar perto dele e não vai sair de lá, porque eu vou te achar lá. Meu pai me prometeu, que disse que se eu me perdesse e eu ficasse no lugar onde ele apontou, ele ia me achar lá. E eu me perdi. Uma programação muito vasta, lugar muito amplo, e eu fui para o lugar onde ele falou para eu ficar, porque ele prometeu que ele ia vir me buscar. De repente você quer ver algo cumprido da parte de Deus. Lembra do lugar onde Deus te prometeu?
Lembra do que você estava fazendo? Lembra do que você estava realizando na obra de Deus? Volte para o lugar, porque Ele vai encontrar contigo lá e vai cumprir a promessa na tua vida. E temos a perspectiva de que o Deus que nos tira do embaraço, do charco de lodo e coloca os nossos pés firmes sobre a rocha, é o Deus que coloca um novo canto na minha e na tua boca. É quando você, no tempo da espera, e você diz assim: o que fazer? Lembra de Paulo e Silas? Parecia que estava tudo perdido, e alguém olha para ele e falou assim: cantar para quê? Quem é que vai abrir o cárcere? Quem é que vai nos tirar daqui? Mas um coração, quando enche com adoração, querido, é chave para abrir porta de cárcere, é chave para mover o lugar, é chave para mover os céus ao teu favor. Se você cantar nessa noite com um coração adorador, prepara, Deus vai abrir portas ao teu respeito e o nome dele será glorificado. Você pode adorar o Senhor por isso? Não, você pode melhorar o glória. Quem pode adorar por isso? Quem pode adorar o Senhor? Temos em menor número aqui, mas se nós abrirmos a boca, o céu descerá sobre nós. O Senhor encherá o teu coração, Ele te dará línguas estranhas, louvor e adoração ao teu nome. Então dê lugar para Ele nessa noite, porque nós não estamos aqui por causa do número de pessoas, estamos porque Ele é o dono desta obra, Ele é o dono desta casa, é Ele quem te trouxe neste lugar. Glória a Ele. Deus está aqui. Eu não vim aqui porque eu esperava a igreja cheia, quase todo mundo faltou. Eu estou esperando algo de extraordinário acontecer. O extraordinário já aconteceu. Deus te trouxe aqui, Ele te livrou, Ele te fortaleceu, Ele te trouxe aqui para adorar. Então calibra o teu glória, o teu aleluia, mira para o céu, porque o céu vai rasgar sobre nós. Tem batismo do Espírito Santo, tem curas e milagres nesta noite, porque Ele me chamou e me colocou sobre a rocha. Eu não posso vir para o culto achando que eu estou preso no charco de lodo. Eu estou aguardando Ele, e Ele vai vir sobre os céus em glória, dizendo: eu vim para buscar você, para morar comigo. Então eu vou adorar. Pastor, eu estou sentindo. Está esperando sentir para glorificar. Querido, dê glória para sentir. Adore quando você não está sentindo. Sirva Ele com tudo que você tem, porque Ele já está aqui. Quem acredita que Ele já está aqui no nosso meio? Quem acredita que essa ambiência já está tomando conta por Ele? Quem acredita que Deus está visitando a tua casa? Quem acredita que Deus está visitando o teu lar? Quem acredita que Deus está visitando aquele moço que está oprimido? Quem acredita que Deus está visitando o teu marido, a tua esposa? Deus está trabalhando com libertação do teu lar. As amarras não vão permanecer naquela casa, porque há um Deus que está aqui nesta noite agindo. Aleluia, meu Deus. Mas eu sou animado demais. Irmãos, o que Cristo fez por mim, eu tenho ânimo para dar glória sozinho. O que Cristo fez por mim, eu tenho ânimo para andar pela rua, lá daqui em casa, lá em Santa Fé, andando pelo meio da rua, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque o que Ele fez por mim é suficiente. O que vier depois disso é bônus, querido. Eu vou glorificar a Deus pelo que Ele é. Quem tem causa, querido, sabe que Deus está na mão dele, mas o que Ele já fez por nós é muito mais do que pedimos ou pensando. Ele morreu na cruz para te salvar, para que você estivesse aqui hoje, quinta-feira, para adorá-lo.
pessoas cantando. Um dirigindo o culto, outro cantando louvor, daqui a pouco um na porta. Aí depois termina o culto e fica olhando para o outro culto hoje com a benção. Falei, mas como uma benção só tinha 3? Ele falou assim, mas quem disse que a gente precisa de muito? Quem precisa, porque um dá glória, outro fala em línguas estranhas, outro prega a palavra e já sentimos graça de Deus. Eu quero te dizer que tem gente, querido, que não esperou encher a casa, ele deu glória muito antes disso. Então glorifica a Deus, porque é oportunidade. O ministério do louvor vai adorar, querido, e você abre o teu coração, se rasgue na presença dele, porque ele está. Amém? Tem glória aí, irmão? Aleluia! Enquanto estão aqui com os ouvidos atentos à voz do Senhor, que está bradando aqui nesta noite, você pode glorificar e exaltar esse Deus que está aqui nesta noite, derramando força sobre nós, derramando a sua graça sobre nós, derramando renovo sobre a nossa vida. Aleluia! Nós viemos aqui buscar, e nesta noite nós vamos receber, aleluia, na presença do Senhor Jesus aqui na nossa vida. Amém? Vamos louvar a Ele neste momento. Peço toda a igreja que venha nos ajudar a entoar, né, esses louvores ao nosso Senhor Jesus. A você que não sabe, medite nessa letra, porque o Senhor está falando aqui nessa noite. Amém? Tua voz, Senhor, faz tremer deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas.
mas que o Senhor venha impactar-nos, ó Deus, aqui, Jesus, com a tua presença. Estamos aqui te clamando, Senhor, não viemos aqui igual, Pai, viemos te adorar, Senhor. Estamos certos, ó Pai, que o Senhor, aleluia, está presente aqui, aleluia, para encher, ó Deus, as nossas vidas de ti, aleluia. Aleluia, Deus. Seja por Pai, aleluia. Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir. Todos os dias da minha vida. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Quando a glória envolve mim. Espírito
vou ler alguns versículos que diz assim, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei Aram, era um homem diante do seu senhor de muito respeito, porque através dele dara livramento aos sírios, e era um varão muito valoroso, mas porém leproso. E saíram, pois, a tropa da Síria para a terra de Israel, e levaram consigo uma escrava para trabalhar na casa de Naamã. E disse esta menina a sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta, o homem de Deus que está em Samaria, e ele certamente restauraria a sua lepra. Vamos orar? Pai, te louvo, te agradeço por esse momento, Senhor, estarmos aqui diante do Senhor, perante a sua face. Ó Deus, eu sei que a sua palavra é verdadeira, onde que fala, onde que estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali tu estás. Tu estás nesse lugar, Senhor. Ó Deus, fala conosco de uma forma clara e concisa. Ó Espírito Santo, aquilo que eu não consegui passar para esse povo, ó Espírito Santo, entra com ousadia, trazendo conhecimento, a libertação, essa pessoa. Se porventura, amado, meu Deus, meu Pai, entrou alguém aqui preocupado, que ele venha sair daqui com a certeza da vitória. Ó Deus, tu conhece esse homem, essa mulher que entrou nesse lugar para te adorar. Ó Deus, fala com ele de uma forma clara e concisa. Se porventura, Senhor, entrou alguém aqui enfermo, ó Senhor, com a alma ferida, cura, Senhor, pelo poder da sua palavra, esse homem, essa mulher. Ó Deus, traga um avivamento a esse lugar, que a sua presença já comece a encher os seus vasos, os seus profetas nessa casa. Nós te entronizamos, Senhor, aqui nesse lugar. O seu trono é posto nessa casa. Ó Deus, de onde que tu estás, o mal não fica. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Podeis assentar. Rendo graças ao pastor Renan por essa oportunidade, aos obreiros dessa casa. Estava com saudade da irmã Andréia, feliz em vê-lo. Deus abençoe tu e a sua casa, amém? Quando nós lemos esse texto, creio que você já leu, já ouviu muitas mensagens sobre esse texto. Esse é um texto muito conhecido. E eu pesquisando, e nós vemos como Deus tem um projeto na vida do homem, como Deus tem um projeto na vida de uma pessoa. Ele guarda ela de todos os seus caminhos. Quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, a pessoa pode andar até no vale da sombra da morte, mas a sua sombra o protege. É importante nós entendermos esse texto. Havia um homem muito conhecido, Naamã. Ele era o chefe do exército da Síria. Diz a Escritura, diz alguns textos, diz algumas pesquisas, que esse homem ele era um homem muito conhecido na Síria. A Síria nessa época era uma das maiores potências do mundo. Ele tomava conta de quase 350 mil homens. Ele era muito falado, e ele era um homem corajoso, valoroso, e ele era conhecido em toda a Síria. E muitas vezes, quando o rei
morre, não tem ninguém para dar continuidade à dinastia, é o chefe do exército que se torna rei naquela nação. E aqui nós vemos um homem com essas qualificações, e ele era amigo do rei. Mas a Bíblia não fala, mas eu quero pensar com a igreja, isso aqui não é heresia. A Bíblia fala que ele era leproso. Quem sabe ele era uma pessoa que no auge da sua grandeza, ele nunca conheceu Deus, no alto da sua grandeza, do seu orgulho, por ser grande, famoso, abaixo do rei, era o homem mais conhecido da nação da Síria. Ele começa a ver uma mancha branca saindo na sua pele. Quem sabe no outro dia ele foi olhar e mais outra mancha, quem sabe outra mancha. E ele procura a medicina. Alguém fala para ele: isso daqui é um problema na sua pele. Aí você fala assim: mas para a nação de Israel, os leprosos, eles ficavam afastados, ele não podia. Levítico, você vai ler, que aquela pessoa que tem problema de pele, como lepra, ela não pode viver no meio da comunidade. Mas como que um homem desse se torna general de uma grande potência que era a Síria? Mas ele era sírio, não era judeu. Ele não tinha compromisso com Deus. Mas Deus queria colocar no centro da Síria um homem, um pregador, um missionário, um evangelista ali para falar da sua grandeza. E nós vemos que ele começa a ter problema. A Bíblia já relata que ele era leproso. Quem sabe ele foi procurando ajuda de um lado, de outro. E ele não encontra, e alguém chega para ele e fala assim: isso daqui é uma doença de pele contagiosa. Você não pode se relacionar mais com a sua família. Você não pode mais estar perto do rei. Você não pode mais estar no meio da comunidade. Você vai ter que sempre estar afastado. Você não pode estar mais na sua mesa com a sua família, com os seus liderados. Quem sabe ele se tornou-se naquele homem angústia muito grande, porque ele era um homem que vivia no meio de pessoas. Ele vai ter que sair daquele meio para que aquela doença não viesse contagiar outros. E é interessante que Deus coloca tudo no seu devido lugar. Deus coloca tudo no seu devido lugar. E eu, se eu fosse titular essa mensagem, eu ia dizer assim: no meio da crise, Deus levanta um profeta. No meio das dificuldades, Deus levanta um profeta. E diz a história no versículo 2 que a nação da Síria, ela invade Israel, e lá era de comum eles tomarem jovens, adolescentes, para viverem na sua nação ali, trabalharem ali, ser escravos ali. Nós vemos várias vezes na Bíblia isso acontecendo. E ele pega uma simples menina que a Bíblia, eu tentei procurar, tentei pesquisar, não aparece o nome dela. Mas no meio do caos, ela está ali servindo, uma serva do Senhor, uma profeta da casa do Senhor. Ela está ali servindo na casa de Naamã. E ela, com certeza, eu quero pensar, quando nós lemos esse texto, que ela está vendo o caos acontecendo por ali. Ela está vendo aquela discussão, aquela problemática toda. E ali, para um jeito, para todos ali não havia mais jeito. Quem sabe, tem uma esperança no lugar, alguém leva na mão lá e nada acontece, de mal a pior. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus tem os seus meios de estar. Eu lembro, a minha esposa, não sei se o pastor Renan conheceu o pastor Moacir. Não. Quem lembra do pastor Moacir aqui? Levanta a mão. Profeta, homem de Deus. A gente estava em Piranema. Quando eu sabia que ele estava aqui, eu vinha servir ele. Que ele ali era um homem de Deus. Aprendi muito com ele. Um dia, o pastor Renan, ele chegou para a Mara e falou assim: ela nem
tinha nada a ver com pedagogia. Ele falou assim: Deus vai te colocar como coordenadora de uma escola. E lá Deus vai te usar tremendamente. Não vai ser pelos seus méritos, mas é porque Deus quer te colocar naquele lugar. Aleluia! Hoje ela não veio, mas quem tiver curiosidade, pergunta ela como que as guerras que ela... A André aqui sabe um pouco da história. As guerras que ela trava naquela escola. Crianças, pastor Renan, crianças endemoniadas. Batalha espiritual terrível. Mas Deus falou que ia colocar ela lá e está honrando ela. Ela falou um dia, ela falou: amor, eu estava na escola, uma criança tomada pelo mal subiu no terceiro andar, que eles jogaram de cima lá embaixo. Nós repreendemos aquele mal, daqui a pouco chega outro, ó, lá na sala lá tem uma criança lá que está sendo enforcada. Ela, como assim? A criança no chão, e ela falava assim: tem alguém me enforcando, tentando me matar. A criança, assim, você via que aqui as garras estavam na garganta daquela criança, e ela repreendeu o mal, foi embora. Ela começava a orar sozinha. A luta era grande, estava orando sozinha. Aqueles professores não oravam. Com aquela luta toda, passou a orar. Hoje não tem um dia que não tem um culto ao Senhor naquela escola. Aleluia. E o Senhor tem dado vitória. Aleluia. Entende? Não é onde você quer estar, é onde que o Senhor quer te colocar, para você ser um canal de bênção naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Quem sabe aquela menina estava no meio, vendo aquele contexto de destruição ali, e ninguém mais sabendo o que fazer, e ela fala assim: olha, se o meu Senhor estivesse perante um homem de Deus que está em Samaria, o profeta Eliseu certamente o curaria. Eu imagino que a voz daquela criança passou a ser ouvida. Todo mundo começou a comentar isso. Tem uma criança aqui de Israel falando que tem cura lá em Samaria. Tem cura lá em Samaria, para procurar um profeta chamado Eliseu que está lá em Samaria. Quem sabe no meio da Síria ali, todos comentando: olha, ninguém conseguiu resolver o problema do capitão, e tem uma jovem dizendo que tem cura lá em Samaria. Aleluia. Esse é um poder profético no meio da crise. A pergunta que eu faço essa noite: como tem sido a nossa vida em tempo de crise na sociedade? Será que nós estamos aceitando com maior facilidade? No meio da sociedade, no meio da sua família, será que eles têm você como um profeta, como uma profetisa no meio da sua família? No meio dos seus vizinhos, alguém sabe: ali tem uma mulher que ora, uma mulher de Deus, um homem de Deus, pode ali que ele resolve. O Senhor hoje está nos chamando a essa responsabilidade. Como que tem sido a nossa presença no meio da nossa comunidade? Onde que nós vemos só desgraça, a gente liga a televisão, é só coisas absurdas. E como tem sido o nosso posicionamento fora de quatro paredes? Eu creio que ali a Bíblia fala que começa uma transição. A mulher de Naamã fala com Naamã, Naamã fala com o rei faz uma carta, manda para o mensageiro, vai lá no rei de Israel que ele vai resolver. Vai o mensageiro na frente, quando o rei falou: ó, está vindo um homem, está vindo aí com a sua tropa. E quem sabe quando as pessoas soubem disso, quando ele estava saindo, mais uma vez vai ser enganado. É mais fácil nós vermos as coisas pelos nossos olhares e falar: não vai dar certo. Não vai dar certo essa compra desse carro. Não vai dar certo essa faculdade que você quer fazer. Não vai dar certo esse relacionamento. Não vai dar certo esse casamento. E para nós, com todo respeito, sempre aqueles que estão mais próximos a nós,
Eu lembro que eu e meus irmãos, o pastor Renan, também não era fácil. A gente era meio do problema. Tem pessoas que falam assim: não anda com aquele jovem, porque ele é problema. E nós éramos os problemas. A gente já estava começando a entrar no mundo que você entrou. Mas o detalhe todo era mais complicado no Rio de Janeiro. Está aqui nosso pastor, que viveu lá em Realengo. É um pouco diferente. E as pessoas falavam para minha mãe: olha, eles vão morrer. Não tem jeito para eles. Eles serão assaltantes de banco. Eles serão marginal, serão traficantes. E minha mãe: não, eles não serão isso. Porque eles foram apresentados na casa do Senhor. E Deus fez promessa, sou profeta, dizendo que eles seriam pregadores da minha palavra. E hoje nós estamos aqui. E minha mãe orava. Hoje ela já está com o Senhor há alguns anos. Mas nós estamos dizendo aqui que só o Senhor é Deus. Só Ele tem poder para fazer isso na vida do homem. Aleluia. Um dia, pastor Renan, eu estava na minha igreja, bem grande. Deus levanta um profeta e fala assim: jovem, você aí. Meu pai estava tentando vender a casa há quase 15 anos. Ele quase todo ano mexia na tinta lá, vendesse essa casa. Nada. O profeta falou assim: Deus irá de tirar você e sua família, porque o anjo da morte passará na sua rua. Tiago, nós éramos muitos. Nós éramos na média de 65 amigos. Muitos jovens adolescentes. E do nada chega uma pessoa lá em casa e fala assim: eu me interessei por essa casa. Meu pai: como? Me interessei, amanhã vamos no banco, vamos passar o meu nome. Meu pai, ele falou: eu te dou 10 dias para você sair daqui. Nós vimos para cá. No 12º dia, um anjo da morte passou naquela rua. Só uma família de 4 amigos meus foram 4 mortos no mesmo dia. O negócio do tráfico no Rio de Janeiro é diferente. E os que estão vivos hoje é porque estão na presença do Senhor. Muitos morreram. Os que estão vivos hoje é porque estão na presença do Senhor. Entende como é fácil as pessoas olharem com os olhos e denunciarem, falar: não vai dar jeito, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mas quando a mão do Senhor está sobre a sua vida, quando a mão do Senhor está sobre a sua família, quando a mão do Senhor está sobre o seu negócio, não é Ele que te faz prosperar nessa terra, é Ele que te faz prosperar nesses dias. Aleluia. Mas só que, voltando ao texto, Naamã ouviu a palavra, mas só que foi para caminhos errados. Não foi para onde que foi direcionado. A menina usada por Deus falou: vai no profeta. Ele foi no rei carnal. Esse que é o problema hoje. Você ouve uma palavra de fé, aí você vai para lugares errados e eles falam: não tem jeito para você. Foi o que o rei falou: quem sou eu? Sou Deus para dar vida e tirar vida, para limpar você dessa lepra. Isso é motivo para você nos destruir ainda mais. A pessoa recebe a palavra de vida, uma palavra direcionada da parte do Senhor, e vai para redes sociais fazer melhor de 3 para ver se isso é de Deus para a sua vida. Esse que está sendo o problema de hoje. Não guarda no seu coração. Não guarda no seu coração. Mas o profeta fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes. E manda recado ao rei. Falou: por que tu rasgaste as suas vestes, rei? Não faça assim. Manda vir a mim esse homem. Saberá que há profeta em Israel. Saberá que há homem de Deus em Israel. Aleluia, aleluia. Tu és poderoso, Senhor. E é assim que Ele faz. O homem está leproso.
Ele pega uma menina, uma simples menina, bota dentro da casa dele, mas você não sabia que ela era uma profeta da casa do Senhor. Para ela falar isso, ela tinha intimidade com Deus, tinha intimidade com as coisas que havia de Deus na Samaria. Não adianta com Deus andar de longe, tem que andar junto, tem que andar perto, tem que estar junto. Aleluia. E diz a palavra que ele chega na casa de Eliseu com muitos pensamentos. É esse homem que eu quero, é esse que eu quero. Que eu imagino que, imagina tanta coisa, chega mais um recado. Olha, um homem de Deus falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e estará curado. Aí aflora aquilo que Deus falou. Se o seu coração for mau, se os seus olhos for mau, o seu coração terá trevas, o seu corpo terá trevas. Aí ele revela quem ele é. Mas como assim? Eu mergulhar naquele rio Jordão? Jordão significa águas turvas, águas escuras. Mas Deus estava querendo começar a mostrar para ele que é assim que ele trabalha. Muitas vezes nós queremos uma bênção e queremos direcionar ao Senhor a bênção que Ele tem para nossas vidas. Senhor, tem que ser por esse caminho. E o Senhor está querendo te mostrar por outro caminho menos cansativo. E diz a história que ele falou assim: eu não vou mergulhar aqui nesse rio. Lá na minha cidade tem rios limpos. Por que eu vou mergulhar aqui? Eu estou indo embora. E outra coisa, eu não gostei dele. Não veio a mim, não passou um creme nas minhas feridas. Não, pastor. Não gostei dele. Não me honrou porque eu sou general. Tem que mergulhar 7 vezes. Estou indo embora. Sempre tem um homem de Deus no meio da tropa. Isso é bonito. Aí um grupo chegou para ele: ó, meu Senhor, você quer ir embora? Se o profeta não tivesse te pedido algo maior, você não faria. Por que você não chega ali e não mergulha ali? Mas quem sabe ele pensou assim: poxa, irmã Creuza, eles vão ver o meu defeito. Quem sabe naquele grupo de homens que estava com ele, muitos não sabem o meu defeito, o meu problema. Pô, se eu tirar minha capa, eles vão ver que eu estou cheio de feridas, pastor Ademir. Mas com Deus é assim. Aqueles homens foram prova do milagre que iria acontecer. Eu estava orando essa madrugada por você. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que tem que ser curadas das suas lepras. Começou terça-feira. Quem teve aqui terça-feira aqui? Que palavra terrível. Misericórdia. Meu Deus. Demorei a dormir comendo aquele papá. Essa madrugada, 3 horas da manhã, eu estava orando por esse culto. Eu estava orando pela sua vida. E Deus trouxe você aqui para Ele curar suas feridas. Se aquele homem não quisesse receber a bênção, ele teria voltado. Mas só que chegou pessoas ali e falou: cara, essa decisão que tem que tomar é você. Não adianta você não querer perdoar as pessoas, como nós aprendemos aqui terça-feira. Quem está preso, quem está doente é você. Aleluia, manabácia, e ele ouve a voz daquele homem. Ele é inteligente, ele ouve a voz daquele homem e mergulha. Todos tiveram que ver que Naamã era cheio de ferida, era podre, mas era orgulhoso. Ele era orgulhoso, porque eu sou um general da Síria. Eu sou um homem grande da Síria.
Quem sabe, eu creio que aqui não, pastor Renan e amados obreiros, tem pessoas que falam assim: sem mim nada podeis fazer, sem mim o culto não é a mesma coisa, sem mim o grupo não canta bem, sem mim os obreiros não trabalham. Ei, cuidado com esse coração que você acha que Deus está se agradando, cuidado com o seu orgulho. Se você não cuidar dele, você vai morrer, ele vai te levar para o mal. O Senhor tem os seus meios de trabalhar no meio da sua congregação. O Senhor tem os seus meios de cuidar de você, aonde você está. A Bíblia fala que ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada acontecia. Na 7ª, uma palavra profética para a vida dele. Quando ele sai daquele mergulho, ele vê que a sua pele está como de uma criança. E é interessante nós entendermos que ele, quando chega na casa do profeta, ele está grande. Agora, quando ele volta lá, ele fala que eu sou seu servo. Olha aí, olha o que Deus faz. A lepra significa, na época de Moisés e demais líderes de Jesus, significava aquilo que está por dentro, está refletindo o que está fora. O Senhor precisava limpar aquele homem, porque ele tinha que chegar na Síria. Entenda, já estou acabando essa mensagem. É assim que Deus faz, ele volta lá, tenta agradar o profeta, o homem de Deus, mas o homem de Deus não recebe doações, presentes. Quantos profetas hoje sendo vendidos por um carro, por uma casa, por um Pix recheado? Quantos falar aquilo que a pessoa quer ouvir? Quantos? Mas o homem de Deus, ele não recebeu nada. E Naamã fala assim: eu quero voltar para a minha terra. Na minha terra tem uma entidade chamada Rimon. Rimon, ele é o senhor da minha nação, da Síria. Mas de hoje em diante eu peço perdão ao Senhor. Olha só, eu peço perdão a ele. No versículo 17, ele está falando com o profeta: eu preciso ser perdoado. Me dá um pouco de terra para me levar para a minha nação. Nunca mais irei te prestar sacrifício a esse Deus, porque só o Senhor é Deus. Se você puder, coloca o versículo 17 aqui, por favor, e você vai ver ele falando que só o Senhor é Deus. Será que no meio de tudo que acontece na sua vida, olha lá, e disse Naamã: seja assim, contudo, dai-me a este servo um pouco de terra, um jugo de mula, porque nunca mais oferei sacrifício a outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Entenda, aquelas pessoas que falam o contrário, que estava apostando para a derrota de Naamã. Naamã volta. Irmã Creus, imagina aquele homem perfeito entrando na Síria. A nata, o povo, a burguesia da Síria, todo mundo olhando para ele: quem está voltando lá é Naamã e sua tropa, hein? Vamos ver aquela cara cheia de feridas. Vamos ver aquele corpo cheio de feridas, mas cadê a ferida? Cadê a ferida que está no corpo desse homem? Não tem mais. Eu imagino as pessoas olhando para ele, sentando do lado dele, lá na mesa do rei. O rei falando para ele assim: cara, o que aconteceu? Eu encontrei o mais forte. Eu encontrei aquele que cura de verdade. Isso daqui, essas entidades aqui são mentirosas. Deus levantando um profeta lá dentro da Síria. Eu imagino ele tendo a oportunidade: olha, eu vou falar para vocês que existe um Deus forte. É o Senhor dos senhores, que é o Deus de Israel.
Entende a posição que Deus colocou ele? Porque tem lugares que só você vai poder entrar por causa da sua profissão. Tem lugares que só você vai poder estar pelo aquilo que você está fazendo ali. Mas não é porque você é um inteligente, é porque Deus quer te colocar naquele lugar. E é assim que Deus faz, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua curando, salvando, libertando. Aleluia! Ele continua trabalhando no meio do seu povo. Pessoas falam que não crê mais que Deus tem poder para curar. Mas o Deus que eu sirvo, Ele cura. Porque antes de eu falar que Ele cura, Ele curou na minha casa. Pastor, não é meu filho. Imagina a misericórdia do seu filho. Você faz um culto de adoração ao Deus. Faz uma festa, chama pastores. Faz um culto de adoração a Deus. Eu estou lembrando disso porque esses dias meu filho me mostrou um álbum de foto. Nós tínhamos acabado de fazer um culto ao Senhor. A mulher chegou, a minha cunhada está aqui. Foi lá retirar o pula-pula, Tiago, já era 10 e pouco, daqui a pouco só ouve uma voz. Tem uma criança caída, desmaiada no pula-pula. Eu olhei como Moisés e o pastor Fábio, que esteve aqui terça-feira, pulou dentro daquele pula-pula, meu filho, quando ele disse meu filho. Os olhos pretos. Tinha uma moça lá e falou: seu filho está morrendo. Mas você acabou de fazer um culto ao Senhor. Você acaba de fazer um culto ao Senhor. Vocês conseguem imaginar isso? Pastor Ademir, você vê o seu neto, seu filho morrendo. Mas Deus tinha usado uma profeta lá em Piranema. Falou: senhora, Deus vai te levar no profundo. Ele vai te levar na casa do oleiro. Nesse dia você vai chorar. Nesse dia você não terá força nas suas pernas. E eu olho para aquela situação. Meu Deus, gente, não sabendo fazer nada, ligamos para o SAMU. Você de um aniversário, Tiago, você vê o seu filho aniversariante saindo enrolado num papel, aqueles negócios que a gente vê na televisão. Eu falo: Jesus, que é isso? Meu filho, meu único filho. E alguém chegou e falou para mim: vai para sua casa pegar os documentos para o seu filho. E quando eu chego lá, eu não aguento ficar de pé, eu caio no chão. O Senhor fala comigo: Senhor, eu estou te provando. Lembra da minha profeta que eu falei para contigo? Você está na casa do olheiro essa hora. Dia terrível para a minha vida. É fácil você falar e não viver aquilo que você fala. E a ambulância chega no meio do aniversário, pega o meu filho e vai embora com ele. E eu estou dentro da minha casa orando. Ele só balançava a cabeça assim de lado. Ninguém sabia o que aconteceu. Mas Deus estava me mostrando o que seria hoje. Porque quando a gente fala que Ele cura, é porque Ele cura de verdade. E Ele fala para mim: Tiago, olha só, você vai receber uma bênção. Ele não vai ter sequela. O Espírito Santo, nessa hora de dificuldade, de adversidade, você tem que estar com seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Eu vou enganar a medicina. Eu falei: meu Deus, mas ele ficou mais de 10 minutos sem ar. Ninguém vai acreditar no trabalho que eu vou fazer na vida dele. Porque ele é escolhido meu. Ele é escolhido meu. Eu vou enganar a medicina. Cheguei lá, pastor Renan, os médicos: o que aconteceu com o seu filho? Aconteceu isso.
A minha esposa e minha cunhada, não sei se estava com ela, encontrou com uma UTI móvel em frente ao Kleber Andrade. E ali eles fizeram um procedimento ainda mais doloroso. E o médico chegou e falou assim: olha, eu acredito no que está escrito aqui. Porque esse homem que escreveu isso foi meu professor na faculdade de medicina. Mas pode pegar o seu filho e levar para casa, que ele não tem uma sequela. Aleluia. Mês retrasado, fizemos um check-up dele do coração. O médico falou: ele está perfeito, não tem nenhuma sequela. Hoje eu falo que Deus cura porque Ele cura. Porque eu vi Ele ressuscitar o meu filho. Ei, qual é o seu problema para o Deus que você serve? Qual é o problema para a situação que você está vivendo? Olha para Ele e fala: meu Deus é maior que isso. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você que pediu louvor, fica à vontade. Entenda uma coisa. Eu quero fazer uma oração específica pela sua vida, você que veio aqui, que está enfermo. A minha esposa aqui, eu contei para o pastor Renan, a amiga dela fez uma cirurgia. A medicina falou: é impossível você engravidar. Era o sonho dela engravidar. E o pastor Renan estava dando estudo aqui sobre Isaac, a concepção de Isaac. E minha esposa veio aqui na frente representar ela. Esses dias ela recebe uma notícia que ela está grávida. A medicina não está entendendo nada que está acontecendo com ela. Ela falou assim: quando meu filho nascer, eu vou lá apresentar. Ele é o meu Deus. Simplesmente a minha esposa foi e falou assim: eu vou com a minha igreja orar ao meu Deus, ao seu Espírito. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que um Deus que curou Naamã. Jesus fez uma obra tremenda na terra, curando muitas pessoas. Hoje continua curando, Ele pode curar você. Ele cura a sua alma. Não adianta, você pode vir todos os cultos, se você não quiser que Ele cuida da sua alma, nada irá de acontecer. Mas quando você ora a Ele, coloca a sua dificuldade, a sua necessidade a Ele, Ele entra um sobrenatural na sua vida. Aleluia. Eu gostaria de conhecer as pessoas que estão aqui no nosso meio, que estão enfermas, ou que tem alguém na sua família enfermo. Levanta a sua mão. Se você crê, você vem aqui na frente. Você que está enfermo, ou você que pode representar alguém da sua família, pode vir. Você não vai vir perante os homens. Você está aqui se você crê perante o Senhor. Ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus de resposta para a sua vida. Aleluia, Deus, glória. Aquele homem que bebe, que usa droga, que você conhece, você não quer mais ele nessa situação. Peça o Senhor por ele essa noite. Glória. Glória a Deus, aleluia. Faça essa canção a sua adoração a Ele. Você que não consegue dormir, o Espírito do Senhor está me revelando. Tem pessoas aqui que não conseguem dormir. Se você crê, você vem aqui, que o Senhor vai te dar noites maravilhosas. Esse é o poder da graça. Esse é o poder da graça que chega até você. O Senhor tem me revelado que tem pessoas que não dormem. Tem que tomar remédio para dormir. O Senhor falou: eu sou a sua cura. Olha aí essa música. Fui alcançado
milagre hoje está acontecendo na sua vida. Aleluia. Eu vou orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, tem pessoas aqui que eu não conheço as suas dificuldades, as suas necessidades. Ó Deus, cerca essa pessoa com a sua presença. Ó Deus, nós queremos ver milagres. Nós queremos ver essas pessoas contando milagre aqui nessa casa. O que Deus tem feito na sua casa. Ó Deus, esse homem que está atribulado, que está pensando em fechar sua empresa, ó Deus, dá a sua graça. Ó Deus, que ele não venha fechar, que ele venha contratar, Senhor, que ele confie em Ti. Ó Deus, esse homem, essa mulher que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, que a sua graça venha chegar a esse coração. Ó Deus, invada esse lar agora. Invada, Senhor, essa empresa agora. Ó Deus, enche esse lugar com a sua presença. Enche, Senhor, com a sua glória. Ó Deus, nós te exaltamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, amados, amém. Assim como você está, faz assim com a sua mão. Deixa eu só dar um recadinho para você. Domingo agora, 8 horas, nós temos escola bíblica dominical. À noite, culto. E no terceiro, nós estamos aí no segundo domingo. Esse é o segundo, no terceiro domingo de manhã, vou começar a partir de hoje a avisar. É Santa Ceia Geral, tá bom? 8 horas da manhã. Nós vamos fechar essa rua, as congregações vão para cá e vai ser uma manhã maravilhosa. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz: vai em paz. Alcançando toda a graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior e mais Glória, até o próximo vídeo.